Então, pessoal, nós vimos um pouco sobre o vocabulário, observamos os greetings, os numbers, informações pessoais, personal informations. Agora a gente vai falar um pouco de regra. E no primeiro ano nós vamos falar de duas regras. A do artigo indefinido é a primeira delas. O que é o artigo indefinido na língua portuguesa? Não sei. É aquele que descreve uma situação sem definir um sujeito diretamente. Ah! Por exemplo, uma pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Um aluno. Pode ser qualquer aluno. Então, o no masculino e o uma no feminino são os artigos indefinidos do português. No inglês também são dois. Mas no inglês o artigo indefinido é usado por ambos os gêneros. Tanto o masculino quanto o feminino vai usar o a e o an. A diferença aqui não envolve gênero, e sim a regra de aplicação. Quando nós temos um artigo utilizando a sequência do substantivo iniciado com vogal, nós seguimos uma regra. Quando a nossa palavra que segue o artigo inicia como uma consoante, nós usamos outra regra. Então, não é muito difícil de lembrar. Um ou uma, a gente vai usar quando a palavra que vier depois for consoante. And nós vamos usar quando a palavra que vier depois for iniciada com vogal ou tem uma pequena exceção que é com H mudo, que nós já vamos ver como funciona. Então, galera, vocês podem usar tanto para o masculino quanto para o feminino a ou an. A diferença está na letra que inicia a próxima palavra que segue. Agora eu saquei! Então aqui tem alguns exemplos para a gente observar que não fogem à exceção. Primeiro, orange, laranja em inglês. Percebam que orange começa com vogal. Para quem não lembra, A, E, I, O, U são as vogais. O miserável é um gênio! Então se eu comecei com vogal, o que nós usamos? An. Vai ficar an orange. Uma laranja. Do outro lado, nós temos a palavra car, carro, que quando precisa do artigo indefinido, um carro, nós temos que usar a regra observando que carro começa com consoante. Então, um carro em inglês, a car. An orange, vogal. A car, consoante. Mais uma vez. Eu não quero! Egg, ovo em inglês. Egg começa com vogal. Então, um ovo, an egg. Bus, ônibus, começa com consoante. Então, um ônibus, a bus. An egg, a bus. Então, gente, essa regrinha é bem simples. Não é difícil de lembrar quando não envolve exceções. Então, se tiver na palavra começando com consoante, a. Se tiver na palavra começando com vogal, an. Ah, agora eu entendi! O problema está nas exceções. E nós vamos ver uma das exceções, que é a da letra H. Por que o H entra em exceção? Se a gente pegar o exemplo da língua portuguesa, a gente consegue entender o que os ingleses querem dizer. Quando eu tenho a palavra em português hoje, percebam que hoje, se eu tirar o H, como é que a gente lê? Hoje. Ou seja, o H, ele não produz som. Foneticamente falando, não tem som nessa letra. No inglês, o H também pode ser mudo, em algumas situações. Em outras, ele pode conter som. Que som? O som de R. Então,
quando em determinadas condições o H possuir aquele som de R, ele funciona como consoante. Logo, nós usamos A. Se o H for mudo e não tiver som, é porque ele vai representar o som de uma vogal. Então, nós vamos usar N. Não entendi foi nada. Como é que vai ficar aqui nos exemplos? Aqui eu tenho 4 palavras. Primeiro vamos lê-las. House, casa. Hot dog, cachorro quente. Honor, honra. Hour, hora. Então, sabendo a fonética, a gente consegue identificar a regra. Quando nós falamos house, percebam que house sai o som de R. Então, som de R, ou melhor, tem som, nós usamos a house, uma casa. Hot dog. Hot dog tem som de R. Então, se tem som, nós usamos a hot dog. Honor. Observem que se eu tirar o H e ler, eu vou ler da mesma maneira. Honor. Então o H é mudo. O H não tem som. Por isso, quando isso acontece, é como se o som fosse de vogal. Logo, honor vai ficar an honor. Hour, mesma coisa. O som do H fica suprimido, porque na verdade ele é mudo. Então, 1 hora, an hour. Então, galera, tomem cuidado com as exceções, assim como no português o inglês também tem as suas, e da regra que envolve o artigo indefinido, a exceção é no H, a primeira delas. Então, se o H tiver som, house é como se fosse uma consoante. Se o H não tiver som, hour é como se fosse uma vogal. Então, pessoal, essa é a primeira regra que nós trabalhamos aí no primeiro ano. 1.000 milhões de anos depois. Então, galera, a segunda parte que nós vamos trabalhar com regra é a parte do verbo to be. O verbo ser e estar que todo mundo odeia aprender quando está lá no ensino fundamental. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o verbo to be, ele é a base da gramática para várias situações do inglês. Ou seja, ele é muito importante quando se constrói as orações. Por isso, nós precisamos saber um pouco, pelo menos, de como funciona o verbo ser e estar dentro da língua inglesa. Assim como no português, o verbo to be também tem pronomes. E vocês lembram o que é um pronome? Possivelmente não. Então vamos dar uma relembrada. Em português, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, também existe a situação dos pronomes. Então, a primeira coisa que a gente precisa é memorizar os pronomes para entender como o verbo to be funciona. Na língua inglesa, os pronomes estão relativos às vozes, mas não existe o tu. Nós temos em inglês o pronome eu, você, ele ou ela para coisas ou animais, nós e eles ou elas. Então, em inglês, como é que fica os pronomes? Eu, I, você, you. Lembrando que you em inglês pode ser tanto para o singular, você, quanto para o plural, vocês. Ele, um homem, um ser humano masculino, he. Ela, uma mulher, um ser humano feminino, she. Ele ou ela para coisas e animais é a descrição de objetos inanimados ou animais irracionais. E nós não vamos usar nem o he, nem o she. Nós vamos usar o it. Então, a terceira pessoa do inglês, ele ou ele ou ela para coisas e animais, tem 3 vozes. He, she e it. Nós
we, e eles ou elas, they. Então, pessoal, infelizmente isso aqui é memorização. Vocês vão ter que memorizar a condição do pronome relativo à tradução do português e inglês. Agora, quando a gente vai para a conjugação do verbo, o inglês é bem mais fácil que o português. Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo ser do português em todas as vozes, em todas as pessoas, seria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. E além disso, o verbo to be também é o verbo estar. Então seria também eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, o verbo to be vai nos economizar tempo em inglês, porque ao invés de ter praticamente 12 conjugações, nós só teremos 3. E essas 3 são relativas às vozes ou aos pronomes. A primeira delas, e o mais diferente, é o da primeira pessoa. Eu sou, em inglês fica I am. Então, eu sou, eu estou, I am. Tirando a primeira pessoa, nós só temos agora mais 2 conjugações de verbo. Nós podemos conjugar com o are ou o is. E o is vai ser utilizado para a terceira pessoa do singular no português. Ele ou ela, ou ele ou ela para coisas e animais. O resto é are. Como ficaria? You are. Você é, você está. Nós somos. We are. Eles ou elas são. They are. Então, o are vai servir para you, we, they. Na terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós usaremos outro verbo, que é o is. Então, ele é um ser humano masculino, he is. Ela é, she is. E ele ou ela para uma coisa ou animal, it is. Então, galera, o verbo to be, na verdade, vocês precisam mesmo é saber 3 conjugações. A mais diferente da primeira pessoa, I am. Depois, you, we e they are. He, she ou it is. E é isso aí, a parte do afirmativo do verbo to be. Então, galera, vamos só observar como é que fica o verbo to be conjugado em frases. Então, aqui nós temos 4 frases para colocar o verbo a partir do pronome. Lembrando, tem que memorizar os pronomes, porque se vocês não souberem o que significa o pronome, fica mais difícil de colocar o verbo. Então, aqui na primeira frase, em tradução, seria ela é uma mulher. Como ficaria em inglês essa frase colocando o verbo to be na afirmativa? Não sei. Ela, she. Então, com o she, nós usamos is. Logo, she is a woman. Ela é uma mulher. Segunda frase. Eles ou elas são amigos. Como é que nós faríamos o são para o nosso verbo they? Para o nosso pronome they? They are. Então, they are friends. Primeira pessoa, I. I é o mais diferentão. Eu sou, I am, a doctor. Eu gostaria de ser um médico, mas não sou. E por último, nós temos aqui mais uma vez a terceira pessoa, mas agora para um inanimado ou irracional. Esse, ou isso, ou ele é um cachorro. Como ficaria em inglês? It is a dog. It is a dog. Ele é um cachorro. Então, galera, esses aqui são os exemplos de como a gente preenche, utiliza, aplica o verbo to be. Lembrando, o afirmativo
é necessário conhecer os pronomes, memorizar. Mas os verbos são só 3. I, am, you, we e they are, he, she, it is. Então, pessoal, nós vimos que o verbo to be tem a forma afirmativa quando se conjuga com is, are e am, as condições de pronome. Mas o afirmativo não é a única forma. Nós temos também a negação, que no português é muito mais fácil, porque basta a gente utilizar a palavra não. Eu sou, eu não sou. Eu estou, eu não estou. Então, no inglês, o princípio é bem similar, só que tem várias maneiras de escrever essa negação. E no verbo to be, a primeira maneira, a mais clássica, e apesar de ser clássica, não é muito utilizada, é a versão completa, podemos dizer sem contração. Como é que eu nego em inglês? Bem difícil, quer ver? I am, eu sou. I am, eu não sou, not. You are, você é. Você não é, you are not. Ele ou ele ou ela não são. He is not. She is not. It is not. Nós não somos, eles não são. We are not. They are not. Então, galera, meu Deus, que difícil, não é mesmo? Essa é a parte da negação clássica que não usa contração. Mas existem dois tipos de contração que são uma resultante de som para economizar tempo na fonética e também devido à velocidade da fala. Ele é muito utilizado no inglês americano e um pouco menos no inglês britânico, mas ele está presente para facilitar a fonética e também devido às características de regionalismo. Então, a gente vai ver uma das formas contraídas da negação. A forma que a gente chama de abreviada. Então, na contração da negação, nós não podemos contrair a primeira pessoa. Então, I am not vai continuar I am not. No máximo, a contração acontece no verbo to be. Am not. Mas não se pode contrair aqui o verbo com a negação da primeira pessoa. Agora, na segunda, na terceira, nos plurais, nós temos como contrair is not e o are not. E como é que contrai? Devido à velocidade da fala, quando a gente está negando, pode acabar saindo assim. You are not, 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 aren't. Então, a contração pela fala rápida acabou sendo utilizada como regra. Em inglês, contrair are not pode indicar a negação da seguinte maneira. Aren't. Então, eu posso falar você não é, you are not. Ou eu posso falar você não é, you aren't. Que é a mesma coisa, mas com a forma contraída. O mesmo processo vai se repetir em nós ou eles. We are not, se for na forma completa. We aren't, se for na forma abreviada contraída. They are not, they aren't. Então, are not vai se contrair em aren't. Is not também tem contração. Então, para fazer a contração devido à fonética, à fala rápida, a aglutinação do som, nós vamos resultar da seguinte maneira. Na forma completa, eu diria, ele não é, he is not. Ou, na forma contraída, he isn't. Então, he is not, he isn't. É a mesma coisa, apenas contraindo o som e a escrita. E se fosse ela, she is not ou she isn't. It is not ou it isn't. Então, galera, negativa
ela simplesmente vai trabalhar com a negação não, ou a forma contraída que reúne, agrupa, aglutina o verbo e também a negação. E esse aqui é a parte da negação do verbo to be. Então, galera, a última forma do inglês relativo ao verbo to be que nós veremos hoje vai ser sobre a forma interrogativa. A forma interrogativa, ela modifica um pouco o aspecto estrutural da frase, porque na língua inglesa existe uma condição que no português é totalmente diferente. A interrogação, as perguntas, no português basta que usemos a entonação. Ou seja, uma mesma frase pode significar a mesma coisa, mas com um som diferente pode mudar de função. Por exemplo, se eu falo, você é aluno, eu estou afirmando, eu estou dizendo que você é aluno. Agora, a mesma frase com outra entonação, você é aluno? Percebam que mudou o som, se transformou em uma pergunta. Então, no português, o único indicativo de uma conversação para perguntas, isso não envolvendo, claro, a gramática, mas sim a parte da fonética e da fala, basta mudar o som que nós transformamos uma pergunta em uma afirmativa e vice-versa. Já no inglês, isso não existe. Se eu chegar e falar para um americano, you are? Você é? Ele não vai entender que é uma pergunta. O máximo que ele pode pensar é que nós temos probleminhas. Eu tenho probleminha. Então, para transformar na interrogação da língua inglesa, o verbo to be vai modificar a posição do verbo do pronome. Ou seja, a pergunta e a afirmativa se constroem diferente. Na afirmação do inglês, primeiro vem o pronome, depois o verbo. Eu sou, I am. Você é, you are. Quando a gente faz a interrogativa, nós vamos colocar o verbo na frente do pronome. Então, ao invés de eu sou, uma afirmativa, I am, eu sou, uma pergunta, am I. Primeiro vem o verbo. Numa afirmativa, you are, você é, em uma pergunta, você é, are you. Assim como nós somos, are we. Vocês, eles ou elas são, are they. Logo, para fazer a interrogação no inglês, não basta mudar o tom. Nós devemos obrigatoriamente mudar a posição relativa, colocando o verbo primeiro. E na terceira pessoa, ao invés de utilizarmos o are, nós utilizaremos o is. Mas o processo é o mesmo, já que ele é, he is. Ela é, she is. Esse, ele, ela, essa coisa é, it is. Se eu quero fazer a pergunta, ele é, ela é, a gente vai colocar primeiro o verbo is e depois o pronome. Então, is he, pergunta, ele é, is she, ela é. Logo, o interrogativo é muito simples. Se eu quero fazer uma pergunta em inglês, que tem o verbo to be, basta lembrar que o verbo vem primeiro. Am, are, is, primeiro e depois os pronomes. Então, galera, esse foi o último assunto de inglês do primeiro ano que vai falar aí do verbo to be. Valeu para vocês e a gente se vê em uma próxima aula.